Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à audiência pública das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Eu sou Nicolas Bacarin, sou secretário municipal de Finanças e também contador concursado da Prefeitura. E vou estar conduzindo aqui a apresentação para vocês. Bom, uma tela de boas-vindas, né? E vamos aos dados. Essa audiência, ela é em cumprimento ao artigo 9º, né, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz, né, até o fim dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, essa audiência é com base nisso, normalmente ela é presencial, mas na nossa atual situação, ela está sendo apenas virtual. Bom, começando aqui a avaliação, né? O orçamento 2020, ele está vigente sob a Lei 3.737 de 2019. Ele começou inicialmente com 1.528.904, 1.528.904.000, e no primeiro quadrimestre ele já está atualizado para 1.564.599.000. Agora detalhando o valor da tela anterior, né? Daquele 1.564.000 de dotação atualizada, né? 1.372.395.000 é referente à Prefeitura, 33.300.000 à Câmara e 158.904.000 referente ao Pauliprev, né? Então, são os três órgãos que compõem o orçamento do município. Vamos começar uma análise e apresentação das receitas, né? O comportamento da receita no primeiro quadrimestre de 2020. Bom, nessa tela são duas colunas aí, né? A primeira da previsão anual da receita, né? Previsão para o ano. E a segunda coluna, imediatamente, é a arrecadação realizada no primeiro quadrimestre, né? Dados de janeiro a abril desse ano. De receitas correntes, tinha uma previsão de 1.597 e agora arrecadamos 480.859.000, que corresponde a 30% do que foi previsto, né? Detalhando essas receitas correntes, de receita tributária, foi previsto 270 milhões e até agora arrecadou 80 milhões. Né? Lembrando que receitas tributárias são os impostos municipais, né? O ISS, o IPTU e o ITBI. Receita de contribuições, 8.415.000 de previsão anual e até abril de 2020, 2.922.000. Contribuições são receitas da CIP, né? A Contribuição para a Iluminação Pública. De receita patrimonial, previsão anual de 3.198.000 e o arrecadado no primeiro quadrimestre, 431.812. Essa receita se refere a rendimentos de aplicação financeira. Receita de serviço, 190.000 de previsão, 35.225 de arrecadação. São receitas de taxas administrativas em geral, né? Também de aluguéis do teatro, enfim. Receita de transferências, né? Transferências correntes, 1.309.230. Desculpa, 1.309.230.000 para o ano, né? Previsão anual. E no primeiro quadrimestre foi arrecadado 396.743.000. Essas transferências são recursos repassados por outras esferas de governo, né? Como o FPM, que é transferido pela União, o ICMS, que é transferido pelo Estado. Outras receitas correntes, previsão de 5.805.000, e até agora arrecadou 657.000, que compõem principalmente essa receita, são multas diversas, né? O segundo item das receitas são as receitas de capital.
foi orçado inicialmente 5.665.000 para o ano, e até agora a arrecadação de 634.000. Referente à alienação de bens, né, que são venda de imóveis, 1.115.000, e arrecadou até agora 476.000. E de transferências de capital foi orçado 4.550 e arrecadou R$ 157.680. Aqui temos a receita bruta, né? 1.602.825.000 de previsão, de arrecadação 481.493. E aqui temos as deduções, né? Uma restituição de 2.126, a dedução para a formação do Fundeb, que é retido já, né? Esse valor não ingressa nos cofres públicos, 72.423. E aqui chegamos finalmente ao total líquido da receita, que é a receita realmente o valor anual, né? O valor total global da receita. A previsão dela foi de 1.360 para o ano de 2020, e até agora foi arrecadado 409.067.550 reais e 74 centavos, que corresponde também a mais ou menos a 30% do que foi previsto inicialmente. No próximo slide são as receitas também, porém, do Instituto de Previdência, né? A autarquia do município. De receitas correntes, né? Lá teve uma previsão de 70.313.000 e arrecadou 21.916.704, né? 31% do que foi previsto, né? Mais ou menos a mesma margem da prefeitura, né? Dessas receitas do Instituto, temos aqui as contribuições, receitas de contribuição, que são... Essa daqui é a contribuição do segurado, né? Que desconta dos servidores para o Instituto, né? 51.298.000 de previsão e de arrecadação 14.837. A receita patrimonial são aplicações financeiras, também só do Instituto de Previdência. Foi previsto 5.500.000 e arrecadou no primeiro quadrimestre 4.108.000. E outras receitas correntes, 13.515.000 e arrecadou 2.970. Temos aqui também as receitas intra-orçamentárias, que também aqui receita de contribuição, mas aqui no caso é a contribuição patronal. Ela estava prevista em 51.468.000 e o Instituto arrecadou 16.769.000. E outras receitas correntes, 47 milhões de previsão e de arrecadação 13.320, né? Aqui provavelmente está o aporte, né? O aporte que a prefeitura paga para o Pauliprev, aporte para a cobertura do déficit atuarial. A receita total do Instituto prevista foi de 168.904.000 e arrecadada de 52.007.000. Também na mesma margem de 30% do que foi previsto. Vamos demonstrar agora as despesas orçamentárias referentes ao primeiro quadrimestre de 2020. Bom, esse primeiro quadro é as despesas por categoria econômica, né? Com o que o município gastou no primeiro quadrimestre. Temos aqui pessoal e encargos sociais, né? Essa primeira coluna é a dotação atualizada, né? O orçamento que tem para o ano ainda, né? Foi orçado para o ano, 796.983.000. E foi até agora, gasto, né? A título de pessoal e encargos sociais, 238.381.000. Pessoal em cargos sociais, já é o nome, né? O próprio nome já diz o que se trata dessa despesa, é a despesa com salário de servidores e os encargos decorrentes delas, né? Então, aqui é a coluna liquidada, a coluna paga, 233 milhões. Juros e encargos da dívida. A dotação é de 2.800.000, foi liquidado 1.838.000 e paga o mesmo valor, né? Se juros e encargos da dívida,
são pagamento de juros de parcelamentos, né, que a prefeitura tem junto a órgãos federais e também junto ao Instituto de Previdência Municipal. Outras despesas correntes, que envolvem material de consumo e serviços, principalmente. Dotação atualizada de 627.168.000 e liquidou até agora 125.319.000, pagando 115.357 desses 125 que foi liquidado. O próximo item são as despesas de capital. De investimentos, a dotação atualizada é de 81.199.000 e foi liquidada até agora 4.040.000 e pago 3.936.000. De inversão financeira, só tem previsão de 101.700, não teve execução. E amortização de dívida foi dotado 30.307.900, liquidou até agora 11.539.732 e pagou 11.369.111. Né? Tem aqui também a previsão da reserva de contingência, 26 milhões. Essa reserva que é a da prefeitura e do instituto, né? Esses valores são consolidados. E o total das despesas, né? Que é o mesmo valor lá que a gente já demonstrou inicialmente, né? 1.564.000 de dotação, em despesa liquidada, né? Que realmente foram gastos, né? Já efetivados, 381.119.000, e disso foi pago 366.357.000. Agora a despesa por secretaria. Vou destacar aqui apenas as principais. A informação está aqui disponível em 5 colunas, né? Dotação inicial, dotação atualizada, empenhado, liquidado e pago. Bom, vou começar aqui pela Secretaria de Obras, né? Ela é uma secretaria grande, 126.702.000 de dotação inicial, né? Na execução até o primeiro quadrimestre, ela foi reduzida para 125.037.000. E já empenhou na Secretaria de Obras 85.408.000, liquidou 25.923.000 e pagou 25.757.000. Secretaria Municipal de Educação. A dotação inicial foi 461.595.000. Hoje ela tem 447.179.000. Essa redução na educação, na verdade, foi uma redução geral em todas as secretarias, decorrente da implantação da lei do aporte, né? Então teve que reduzir as dotações de encargo patronal do Pauliprev e passar lá para, a gente vai ver mais para frente, para os encargos gerais do município, para pagar na forma de aporte periódico para a cobertura do déficit atuarial do Pauliprev. Então, essa redução decorre disso daqui. Mas a gente vê que mesmo essa redução não vai comprometer a aplicação no ensino, vamos ver mais para frente. Na educação foi empenhado até abril 197.812.000, liquidado 106.534.000 e pago 103.086.000. Secretaria Municipal de Saúde, uma secretaria bem importante, né? Sempre, né? E atualmente a principal foco de atuação do município, né? Inicialmente ela começou com 370.948.000, teve um incremento aí, agora atualmente ela está em 385.784.000, foi empenhado 149.799.000, liquidado 88.568.000 e pago 83.648.000. Continuando aqui nas secretarias, a Secretaria de Segurança Pública também, bem grande aqui, um orçamento de 53.672.000 inicial, atualizado para 58.347.000, empenhado 18.264.000, liquidado 16.081.000, pago 15.419.000.
Secretaria Municipal de Transportes, né, 34.966.000 de orçamento, atualmente 34.651.000, empenhado 9.803.000, liquidado 4.930, pago 4.876. Secretaria Municipal de Assistência Social, dotação inicial 42.612.000, atualmente dotação atualizada até abril, né, 45.174.000, empenhado 31.188.000, liquidado 11.603 e pago 11.270. Aqui, conforme eu falei, os encargos gerais do município, são aquelas despesas que não estão associadas diretamente a nenhuma secretaria, né, como parcelamento de dívidas, pagamento de aposentados antes do Instituto de Previdência, precatórios, e agora também o aporte periódico ao Instituto de Previdência. A dotação inicial dele foi 111.708.000 e foi aqui incrementada de 151 milhões, né, que é o aporte que entrou aqui, por isso esse número saltou tanto assim. Já empenhou 104.061.000, liquidado 47.089.000 e pago 43.476.000. Aqui a Câmara, orçamento de 33.300.000, empenhou 12.464.000, liquidou 9 milhões e pagou 8.700.000. E a despesa do Instituto de Previdência, o orçamento inicial também ficou inalterado, 158.904.000, e já empenhado 130 milhões, 158, liquidado 43 milhões e pago 43 milhões e 300 também, né? E a totalização da execução orçamentária do município no primeiro quadrimestre, da dotação atualizada, de 1.564.000.000, empenhado 777 milhões, liquidado 381 milhões e pago 366 milhões. Bom, agora a aplicação da prefeitura no ensino, né? Pela Constituição, no mínimo 25% dos recursos de impostos devem ser aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Então, a gente vê aqui que no primeiro quadrimestre esse percentual foi de 29,54%, portanto, atendido aí ao dispositivo constitucional de aplicação mínima de 25%. Foi aqui com base na despesa liquidada? Tá, esse é percentual com base na despesa liquidada, né? Então, é o 129.497.000 em relação a essa linha aqui de receitas líquidas, né? 365.960.000, né? É essa a relação para a obtenção da aplicação no ensino. O quadro seguinte é a aplicação na saúde. Também aqui, né, no mínimo 15% deve ser aplicado desses recursos, e no primeiro quadrimestre o percentual ficou em 19,83%. Também aqui com base na despesa liquidada, né, 86.938.000, sob aqui a total da receita de impostos e transferências, né, 438 milhões. E aqui a despesa com pessoal, pela primeira vez nos últimos 2 anos, o município fecha a despesa com pessoal abaixo do limite providencial. No primeiro quadrimestre, ele correspondeu a 50,53% da receita corrente líquida e fechou aí em 629 milhões. Lembrando que esse valor aqui é dos últimos 12 meses, tá? Então, é a despesa de maio de 2019 a abril de 2020, da mesma forma que a receita também, receita corrente líquida de maio de 2019 a abril de 2020. Mas esse é o percentual referente ao primeiro quadrimestre. Bom, normalmente esse dado aqui encerra a audiência, né, mas eu queria também fazer algumas considerações sobre o atual contexto de pandemia global, né? Estamos vivendo um momento grave na história da vida
da vida humana, pode-se dizer assim, que é o enfrentamento do coronavírus, né? O combate à Covid-19. Existe uma página no site do município dedicada à transparência dos atos relacionados à Covid. Vocês podem conferir nesse link. Lá tem todas as aquisições que foram feitas. Hoje, inclusive, foi adicionado a digitalização das notas fiscais que foram pagas já, desses processos de despesas. Já está disponível lá, vocês já podem estar visualizando essas notas. E à medida que as coisas vão acontecendo, a página vai sendo alimentada. Também está lá os decretos realizados, né, o decreto de calamidade pública, os decretos de abertura de crédito extraordinário, decorrente da calamidade pública. Também estão relacionadas às receitas transferidas pelo Estado e pela União, específicas para o combate ao coronavírus. Por enquanto, foram só 2 repasses estaduais e 2 repasses federais, né? Mas estão lá também para serem consultados, né? São receitas vinculadas à saúde, na audiência subsequente aqui, que é a da saúde, né? Acredito também que esse vai ser o tema central da audiência. Possivelmente o secretário vai estar divulgando aí quais são os planos para o uso desse recurso. Até agora ele não foi ainda utilizado pela Secretaria de Saúde. E também estou trazendo mais algumas informações aqui de impacto para as finanças do município, né? Que é o impacto na receita, né? Nossa queda de arrecadação, considerando aí o atual cenário de pandemia, com isolamento social, distanciamento social, fechamento de estabelecimentos não essenciais. São 3 comparativos que eu queria demonstrar aqui, né? O primeiro é da receita total. Então, vocês observem aqui, em relação ao primeiro quadrimestre de 2019, né? Já é uma queda de 3%, 3,22% na arrecadação. Comparando agora só o mês, né? O mês de abril de 2019 com o mês de abril de 2020, já percebe uma queda bem maior, de 24% na arrecadação. E aqui é o que realmente contribui, né, a principal receita do município, que é o que contribui para essa redução tão grande, que é a cota parte do ICMS, que é o imposto estadual, porém, Paulínia recebe uma grande parcela desse imposto do Estado, né? Ele caiu 32% em relação a abril de 2019. São dados preocupantes, não sabemos ainda como vai ser o comportamento da receita pelos próximos meses, mas estamos acompanhando e enfim, né, esperamos que nada seja impactado aí, que a gente consiga manter a máquina funcionando. Bom, é isso que eu gostaria de passar. As perguntas poderão ser encaminhadas por e-mail do gabinete, gabinete@paulinia.sp.gov.br. Eu peço que vocês se identifiquem com o nome e o CPF, tá? Porque isso tem que constar na ata dessa audiência. E aí nós vamos estar respondendo por esse e-mail institucional as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas com relação ao que foi apresentado. É isso, então. Agradeço a participação de todos aí, a visualização. Muito obrigado.